O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspides, calçarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória seja dado ao nome do Senhor. Irmã Fernanda, você já está na sala. Eu gostaria que você abrisse o seu microfone neste momento para louvar o nome do Senhor Jesus. Irmã Fernanda está com a oportunidade. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, que vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Quando as estrelas tão distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, Olho as florestas murmurando ao vento, e a ver tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim,
Meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, viver dos céus, o povo eu buscar. Aleluia, glória a Deus. No lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Aleluia, grandioso és tu. Para toda a eternidade, agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, que Deus seja louvado. Neste momento estaremos orando e logo em seguida a apóstola Samira estará nos trazendo a palavra do Senhor. Gostaria de pedir se a pastora Analia pode estar fazendo esta oração neste momento. Está aí, pastora Analia? Amém, glória a Deus. Vamos estar orando. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, por estarmos, Senhor, na tua presença mais uma manhã. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem estado e tem falado conosco. Continua. Usa, Senhor, o instrumento desta manhã. A tua palavra, Senhor, já foi dirigida a ela. A tua palavra já veio, Deus, ao encontro da apóstola. Deus, que o Senhor vá, Deus, ali na casa dela, que o Senhor encha, Pai, o ambiente onde ela está, Deus, e que a palavra do Senhor chegue, Deus, aos nossos corações e ao coração, Deus, de todos aqueles que vão estar ouvindo, que vão estar recebendo mais tarde. Senhor, que a palavra venha ao encontro e venha, Senhor, frutificar. Deus, que o solo do nosso coração esteja preparado para receber, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, grandemente, grandemente a tua filha e tudo o que ela, Senhor, vai estar transmitindo, em nome de Jesus. Deus abençoe, que Deus te use, apóstolo, em nome de Jesus. Seja canal de Deus nesta manhã. Apóstola Samira está com a oportunidade e já pode também estar fazendo a oração final e dando a bênção apostólica. Está Amém. com a liberdade. Amém. Graças a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Que esse seja um dia de bênção, de vitória. Tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá legal? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Esta manhã eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra, né? E o Senhor me deu Eclesiastes 6. Vamos ler aqui alguns versículos. E o primeiro versículo diz assim: Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riqueza, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar de tais coisas, e outros as desfruta em seu lugar.
Isso não faz sentido. É um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta, um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome foi escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer outra coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois, de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar da sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Só até aqui, irmãos. Embora o texto de Eclesiastes 6 é interessante, porque o livro de Eclesiastes vai nos dizer que há um tempo para todas as coisas, né? Há um tempo para viver, há um tempo para morrer, há um tempo para sonhar, há um tempo para ficar acordado, há um tempo para crescer, há um tempo para parar, há um tempo para subir, há um tempo para descer, há tempo para tudo. E nós vemos que Salomão, quando ele escreve esse livro, ou quando ele escreve esse texto, né, o capítulo 6, ele está totalmente descontente. Ele está um homem totalmente descontente da vida, ele está um homem totalmente amargurado. E ele começa escrevendo, né, de que vale a pena trabalhar tanto, ter tantas coisas. De que vale a pena a gente correr atrás de tantas coisas para no final da vida morrer e deixar tudo aí, não poder desfrutar. De que vale a pena você ter, porque esse texto vai dizer, né, que está falando, né, o homem, ele pode viver 2000 anos e trabalhar, mas um bebê que nasce morto ganhou mais do que esse homem. Olha só. E nós vemos aqui que Salomão, ele está tão descontente, mas ele nos traz uma reflexão, irmãos, que nesta manhã eu quero dividir com você. E é verdade, quantas vezes eu e você estamos tão preocupados em comprar, em trabalhar, em ter, em fazer, em crescer, em construir. Isso não é errado. Isso é certo. Você tem que construir, você tem que ter. Claro, trabalhar para você viver bem. Mas eu acabei de dar a resposta de toda a chave. Trabalhar para viver bem. Não viver para trabalhar. É trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. E muitas das vezes a gente comete esse erro. Muitas das vezes a gente perde um pouco o rumo das coisas, né? A gente quer trabalhar, quer fazer, e esquece de viver, esquece de aproveitar, e esquece sabe, de aproveitar aquilo que você conquistou. Eu vou falar para vocês, eu tenho um grande exemplo disso. A minha mãe foi uma mulher que, esses dias eu estava conversando com meu filho falou assim para mim: mãe, qual é a melhor fase da sua vida? Qual foi a melhor fase da sua vida, né? E eu falando para ele, a melhor fase da minha vida é agora. Aí ele pegou e falou assim: por quê? Você, quando era jovem, você não aproveitou a vida, você não tal. Aí eu comecei a falar para ele: olha, Marco Aurélio, eu, quando era jovem, na sua idade, 20 anos, eu trabalhava muito, porque eu já tinha 2 filhos, então eu tinha que trabalhar para cuidar dos meus filhos, então e tal. E comecei a falar para ele sobre a minha luta. E isso me fez lembrar da minha mãe. A minha mãe foi uma mulher que eu nunca vi a minha mãe ir numa praia. Eu nunca vi a minha mãe pegar eu e a minha irmã e ir para uma praça, sentar, brincar, se divertir, ir para um parque. Eu nunca vi a minha mãe se divertindo. Eu sempre vi a minha mãe trabalhando. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Minha mãe trabalhava muito. E ela era enfermeira e ela trabalhava 2 dias no hospital e folgava um. Era
ou 2 por 36, um negócio assim, eu não me lembro. E eu sei que ela trabalhava no hospital e do outro dia folgava. Porém, o dia da folga dela, ela trabalhava de home office, ia cuidar de uma outra pessoa. Então, assim, a minha mãe trabalhava o tempo inteiro. E eu só via ela trabalhando. E quando a minha mãe aposentou, ela tinha 65 anos, 65 ou 62 anos. Ela aposentou por doença, teve um problema no pulmão. E quando era para ela aproveitar a aposentadoria dela, descansar, para ela poder parar e aproveitar, né, o dinheirinho dela, funcionária pública, né, ganhar mais ou menos bem, que era para ela aproveitar, ela morreu. E a aposentadoria dela ficou pro meu pai, que nunca se preocupou em trabalhar, nunca se preocupou, né? Eu venho de uma família totalmente destruída, e Deus, ele pega os improváveis, né? Então, outro dia eu conto esse testemunho da minha família, porém, é só para você entender. E quem usufruiu da aposentadoria da minha mãe foi meu pai, que nunca se preocupou com nada, nunca se preocupou em trabalhar, nunca teve compromisso com nada. E, e Eclesiastes traz justamente essa reflexão para mim, para você. Eu trouxe isso como exemplo para você ver que como são as pessoas, como a gente se envolve, né, no trabalho, se envolve na correria do dia a dia, se envolve nas coisas do dia a dia, e acaba deixando de viver algumas coisas, e acaba deixando de viver algumas situações que é importante, é muito importante. E às vezes, como eu mesmo, depois que a minha mãe faleceu, eu acordei para a vida. Eu era uma pessoa que verdadeiramente pensava assim: preciso trabalhar, preciso comprar, preciso ter uma casa, preciso ter um carro, preciso ter isso, preciso ter aquilo, preciso comprar isso, preciso ter, preciso ter, preciso ter. E eu só trabalhava. E quando a minha mãe morreu, eu fui traga uma realidade de que a vida estava passando. E eu, pensando em trabalhar, não estava aproveitando o crescimento dos meus filhos, não estava aproveitando os primeiros passinhos dos meus filhos, a primeira palavra, as coisas que verdadeiramente eram importantes. E aí eu puxei o freio de mão e fui aproveitar, e fui viver, e fui tentar aproveitar um pouco mais. E hoje, irmãos, eu olho para trás e eu vejo que, assim, às vezes a gente corre tanto, né? Às vezes a gente corre tanto, a gente quer conquistar tantas coisas. E o que é mais importante a gente não conquista, que é o amor dos nossos filhos, que é o amor da nossa família, que é a confraternização em família, que é criar laços, né? Criar laços mesmo de família. O livro de Eclesiastes vai dizer no versículo que, assim, o homem pode ter 100 filhos, mas na velhice dele, talvez ele morra sozinho. Por quê? Porque não criou laço, né? Quantos pais aí, eles são ignorantes com os filhos, né? Quantos pais, eu observo algumas coisas ao meu redor e eu tenho um vizinho que ele é do norte e ele teve uma criação muito difícil. E dessa mesma forma, essa criação brusca, dura, ele criou os filhos dele. Não, né? Uma criação dura, brusca, não dá carinho, não dá amor, não fala que ama. E hoje os filhos deles adultos, homens, são pessoas que não conseguem sentarem numa mesa, vivem brigando, não conseguem demonstrar amor um pelos outros. Entre família, eu tô dizendo. E eu fico pensando nisso, do que adiantou, né? Do que adiantou ele ter 3, 4 filhos e praticamente os 4 são meio que inimigos. Por quê? Porque não receberam amor e não sabem dar amor. Então, o livro de Eclesiastes, principalmente esse capítulo 6, ele nos traz uma reflexão de que não adianta a gente ter tudo e não ter Deus, porque Deus é amor. E quando nós abrimos nosso coração para o Senhor, a primeira coisa que o Senhor nos ensina, a primeira coisa é amar. A primeira coisa. Quando a gente abre o coração para o Senhor verdadeiramente, quando a gente verdadeiramente se entrega para o Senhor, a primeira coisa que Ele nos ensina é amar. E a gente começa a amar os filhos, começa a amar a mãe, começa a amar o pai, começa a amar a família, começa a amar os de dentro, depois a gente começa a amar os de fora, depois a gente ama o vizinho, ama o outro vizinho, e a gente vai ganhando aquele território.
Agora, de que adianta você trabalhar, né? E você não viver, não usufruir. Ou seja, quando ele fala usufruir, é você, não é gastar, é você saber aproveitar. É você saber aproveitar daquilo que o Senhor te deu. Então, nessa manhã eu quero trazer essa reflexão para você. É uma palavra de reflexão, para você refletir o tanto que você tem se entregado ao trabalho, o tanto que você tem se entregado talvez ao trabalho ministerial, ao trabalho, o seu dia a dia, é claro, precisa trabalhar, porque hoje as coisas não estão fáceis, estão tudo muito difícil, mas você tem tirado um tempo para a tua família, você tem tirado um tempo de qualidade para vocês, para você se cuidar, tirar um tempo para você fazer o que você quer, tirar um tempo para você. Eu tenho hoje, irmão, 50 anos, e eu costumo falar que eu tenho mais passado do que futuro. E às vezes eu olho para trás e eu falo, teve dias que eu tinha que trabalhar, eu saía para trabalhar sem coragem nenhuma. Não tinha força, não tinha coragem, não tinha ânimo, mas eu tinha que ir. E hoje, quando eu não tô afim, eu não vou. Eu fico deitada o dia inteiro. Deitada, só levanto para fazer um chá, para comer, e deito, assisto um filme, descanso, ouço uma palavra. Irmãos, tira um tempo para você. Deus está dizendo para alguém que não adianta nada você ter, e não usufruir do que você tem. E quando ele fala usufruir do que você tem, é cuidar de você, é ter um tempo para você, é fazer o que você gosta. Sabe por quê? Porque a vida passa. E o livro de Eclesiastes 6, esse capítulo, especialmente, ele vai nos dizer que o homem trabalha, e depois ele morre, quem vai usufruir o que ele trabalhou é os outros. São os filhos, são quem recebeu a herança. E do que adiantou ter trabalhado tanto se você não vai poder usufruir? Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus hoje está te chamando para uma realidade, está falando, ei, peraí, poxa, freio de mão, calma, opa. Vamos sim, vamos trabalhar sim, vamos correr, vamos fazer sim, mas opa, puxa o freio de mão, calma. Viva, viva. Acorda de manhã. Esses dias, irmãos, eu tava, olha só, para você ver, eu fui tomar banho, e a gente na nossa correria, no nosso dia a dia, até o nosso banho, a gente toma rápido, rapidinho, lava o cabelo, papapá, toma banho rapidinho, banho de 5 minutos, porque não pode gastar água, não pode isso, não pode aquilo, então é aquele banho rapidinho, papapá, se troca e vai trabalhar. E o Senhor começou a falar comigo no banho, eu tomando banho, correndo assim, sabe, na correria, e Deus falou assim para mim, olha aí como você tá correndo igual maluco, você vai chegar onde? Deus falou, gente, você vai para onde? Para onde você vai? Aí eu falei, Jesus, estou indo trabalhar. Deus falou, pois é, você está correndo, para que você está correndo? E às vezes, irmãos, nem o nosso banho a gente desfruta, sabe? Lavar o nosso cabelo com calma, tomar aquele banho com calma. A gente fica preocupado com a conta que vai vir cá. Um dia ou outro não tem problema. Sabe, você ali desfrutar daquilo que o Senhor te proporcionou. Desfrutar. Tem uma coisa que eu, nessa altura do campeonato, eu não abro mão, é do meu café da manhã. Eu sento na mesa para tomar café, irmãos, eu demoro 1 hora para tomar café. Eu demoro 1 hora. Eu sento na mesa, eu coloco tudo que eu tenho na minha geladeira, eu ponho na mesa. Eu ponho fruta, eu ponho café, leite, ponho o que eu tenho. O que eu tiver cuscuz, que eu adoro um cuscuz, pão de queijo, eu ponho tudo na mesa. E eu fico 1 hora sentada ali. Ali eu leio a palavra, eu como uma fruta, eu tomo um café, eu tomo um suco, aí eu paro um pouquinho, depois eu como outra coisa. Irmãos, aprenda a desfrutar daquilo que o Senhor te deu. Aprenda a desfrutar daquilo que o Senhor te proporcionou. Sabe por quê? Porque amanhã o sol não vai nascer para você. Vai chegar uma hora que o sol não vai nascer para você. E aí, o que adiantou? Salomão nos traz para uma reflexão. Aqui ele está profundamente angustiado. E ele começou a analisar a vida dele. Ele falou, peraí, meu pai correu, e ele não pôde nem construir o templo que ele queria. Aí eu fui lá, beleza, eu fiz. E eu pedi para Deus sabedoria. Olha só, irmãos. Eu estou me vendo aqui na situação de Salomão.
Eu pedi para Deus sabedoria, Deus me deu sabedoria. O homem mais sábio do mundo sou eu, mas e aí, irmãos? Perdeu toda a sabedoria. Tudo que Deus para ele, acabou se perdendo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está falando para mim, para você, aproveita aquilo que eu te dei. Usufrui daquilo que eu te dei. Dá valor àquilo que eu te dei. Às vezes corre tanto, quer mais, está falando ali. O homem trabalha para encher a boca, mas nunca está satisfeito, nunca está bom, sempre quer mais. Sempre quer mais. Aí eu quero um carro, aí vai lá e compra um carro. Quando tá andando com o carro, eu quero outro carro melhor, e vai correndo atrás daquele carro melhor, sempre vai querendo um melhor, melhor, melhor. E aí, irmãos, a hora que parar, o que adiantou? Deus, ele tá falando para mim, para você, puxa o freio de mão. As coisas pequenas, as pequenas coisas são as coisas que mais são valiosas. Esses dias eu peguei meus netos e coloquei tudo dentro do carro, falei, vamos passear, acabou. Catei eles e nós fomos passear. E ficamos brincando, conversando, paramos para comer, comendo. A minha neta falou assim, vó, eu queria comer comida com esfirra. Eu falei, então vamos comer comida com esfirra. Fui lá, comprei a comida, né? Nós fomos para um restaurante, e eu pedi comida e pedi esfirra. O garçom ficou olhando pra minha cara, e eu falei, pode mandar, moço. Esfirra do quê? Esfirra de queijo. Então manda isso, comprei um estrogonofe, e comprei esfirra de queijo. E coloquei no prato. Arroz, feijão. Não, arroz, estrogonofe, a batata palha e a esfirra. E ela comeu e tudo. São memórias que isso nunca vai sair da cabeça dela. Deus está falando para mim e para você. Puxa o freio de mão. Calma, calma. Calma, respira. Aproveita aquilo que eu te dei. Para um dia. Fala, hoje eu não vou trabalhar. Fica deitado. Descansa. Assiste um filme. Comer pipoca com a tua família, assistir um filme dentro da tua casa também é servir a Deus. Também é servir a Deus. Às vezes a gente pensa, irmão, que servir a Deus tem que estar lá na igreja, no templo, trabalhando, fazendo, cuidando, papapá. E muitas das vezes a gente negligencia dentro da nossa casa. Muitas das vezes a gente deixa de fazer dentro da nossa casa para servir lá fora, para fazer lá fora. E Deus está falando, ei, para com isso. Isso é vaidade, isso é perca de tempo. Primeiro começa aqui dentro, primeiro começa a curtir aqui dentro a tua família, a tua casa. Às vezes a gente quer tanto fazer, sabe, trazer os nossos filhos para a presença do Senhor, e a gente acorda de manhã, vai orar com os filhos, aí pega a Bíblia para ler com os filhos, escuta louvor com o filho, aí tem isso que ficar empurrando. Irmão, há tempo para todas as coisas. Pega teu filho e vai brincar com ele, fazer as coisas que ele gosta. O que você quer fazer, filho? Vamos fazer o que você gosta. Ai, mas não vai falar de Jesus, não vai ler a Bíblia, não vai, mas você vai marcar na vida do teu filho. Você está entendendo o que Deus está falando para você aqui? Deus está falando com alguém aqui de manhã, irmãos, porque assim, geralmente eu não ministro dessa forma. Quem já me viu ministrar aqui não é dessa forma, mas hoje Deus está nos chamando para uma realidade. Deus, ele está falando para mim e para você, olha para o que você está fazendo. Dá uma olhada. Tá querendo, e depois você não vai usufruir nada do que você tem. Não vai ter tempo. Do que adianta? Tá entendendo? Então, meu irmão, Marçal, toma posse dessa palavra. Reflita. Muda alguns hábitos. Muda alguma coisa. Deus está dizendo, ainda dá tempo de consertar. Se Deus está nos alertando, se Deus está falando com a gente, é porque dá tempo ainda de fazer, dá tempo da gente mudar, dá tempo da gente, sabe, parar um pouco e analisar por o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que nós estamos tentando conquistar? Para quê e para quem? Deus, ele está falando para mim e para você. Ei, há um tempo para tudo. Há um tempo de trabalhar, há um tempo de correr, mas há um tempo de parar. E há um tempo também de você viver tudo aquilo que Deus te proporcionou. E muitas das vezes, eu também, Patrícia, amo você, muita saudade. Mas muitas das vezes a gente, irmãos, só correndo para fazer, deixamos de aproveitar o que conquistamos. Então Deus, ele está nos trazendo para uma realidade hoje. Hoje o Senhor está nos despertando e trazendo para uma realidade. Aproveita aquilo que eu te dei. Seja pouco ou seja muito.
é a porção que você necessita. Talvez se ele te der muito, você acaba se perdendo, né? Talvez algumas pessoas tenham pouco, porque é no pouco só que ela busca Deus. Então a gente precisa entender o propósito. E não é só conquistar, 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 conquistar. Sim, temos que conquistar. Entenda bem o que eu estou falando. Pelo amor de Deus, não vai sair daí e falar, não vou trabalhar e vou ficar só dormindo. Não, não, não. Para, né? Vamos parar. O negócio é o seguinte, é você correr atrás do que você precisa, mas você usufruir a vida que Deus te deu. É você aproveitar. É você também tirar um tempo para você descansar, ler um livro que você gosta de fazer, sabe? Eu tô procurando, esses dias eu falei, quer saber, eu quero ir para uma casa de campo, eu quero ir para um lugar de campo, eu quero sentar, eu quero olhar para a natureza, eu gosto de campo. Eu quero tirar uns dias para mim, tô procurando um chalé para me alugar para mim. Sabe por quê? Porque é necessário você tirar um tempo para você. Tem dinheiro para fazer isso? Não tem, mas pela fé eu vou alugar e eu vou passear, eu vou descansar, eu vou tirar um dia de refúgio para mim. Sabe por quê? Porque se eu não tiver com as minhas forças recarregadas, eu acabo virando uma máquina. E uma máquina só trabalha. E ela não descansa. Deus está dizendo para alguém que você não é máquina. Você não é máquina. Vamos buscar Deus. Vamos buscar. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. O livro de Eclesiastes ele deixa bem claro que tudo tem o seu tempo. Há o tempo de buscar Deus, há o tempo de buscar Deus. Há um tempo de descansar, há o tempo de descansar, há o tempo de parar, há um tempo de parar, há um tempo de dormir, há um tempo de acordar, há um tempo de tudo tem o seu tempo. Então para. Eu quero que você leia hoje, tira aí, acho que você não vai levar mais que 20 minutos. Você parar o que você está fazendo e lê esse texto de Eclesiastes 6, lê ele inteiro, que você vai entender o que Salomão está dizendo. Do que adianta correr, correr, correr? Do que adianta? Do que adianta fazer, 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 fazer? Do que adianta? Eu vejo muita gente aí, irmãos, correndo com o ministério, correndo, correndo, fazendo para o ministério, fazendo. E chega uma certa hora, a pessoa cansa e começa a se decepcionar com as pessoas. Aí ela se esfria. Do que adiantou correr? Do que adiantou? Você está entendendo? Deus, ele está falando em tudo. Não é no trabalho, não é em casa. Sabe, tem mulher que ela se preocupa tanto com a casa, que a casa tem que limpar, tem que fazer, tem que lavar, tem que passar pano, tem que limpar, tem que tirar o pó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que deixar tudo organizado, tem que arear a panela, tem que ver. Você tem que fazer tudo isso, você tem que cuidar da sua casa sim. Mas tem dia, irmão, que você tem que deitar e falar, hoje eu vou ficar aqui, vou descansar, vou fazer minha unha, fazer meu cabelo. Não vou passar vassoura, não, hoje não. Você não vai arear as panelas? Não, hoje eu não vou arear nada. Hoje eu vou tirar o dia. Você está entendendo o que Deus está falando para alguém aqui? Deus está falando com alguém nesta manhã. Deus está dizendo para alguém, ei, calma, que tudo é vaidade. Não adianta você correr, 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 e vai ficar tudo aí. Vai ficar aí. Você veio sem nada e vai sem nada. Você não vai levar nada. E uma coisa que me chocou muito, quando os meus pais faleceram, tanto minha mãe quanto meu pai, quem escolheu a roupa para eles serem enterrados fui eu. E eu quero trazer isso para você. Até a roupa que você vai ser enterrado, irmão, não é você que escolhe. Porque ninguém vai deixar a roupa. Essa roupa aqui é para mim ser enterrada. Ninguém vai fazer isso, né? Em nome de Jesus. Não é verdade? Ninguém vai fazer isso. Então, até a roupa que você vai ser enterrado não é você que escolhe. Isso daí é uma reflexão para você. Às vezes você corre tanto, corre tanto, corre tanto, e depois, irmão, você vai morrer, não vai levar nada. Não vai levar nada. Deus está falando, aproveita. Para, respira. Olha pro sol, dá uma olhada ao teu redor. Tem gente que mora em lugares tão lindos e nem aproveita. Eu tenho uma amiga que ela comprou um apartamento e o apartamento é top, é uma graça. Tem piscina, tem tudo lá, academia, tem tudo no prédio dela. Aí eu falo pra ela, menina, que da hora, você vem aqui. Ela falou, Samira do céu, eu moro aqui há tanto tempo, nunca nem desci na academia. Eu moro aqui há tanto tempo, nunca, não tenho tempo nem de vir pra piscina. O que adianta eu morar num lugar daquele? O que adianta? Se não usufrui. Você tá entendendo? Deus está dizendo para alguém, dá uma parada, puxa o freio do mão, começa a olhar ao teu redor, aproveita o que você tem. Ah, não, mas aqui eu moro numa casa que tem só quintal, não tem nada, não tem piscina, não tem nada. Não, para.
Sabe o que você faz no seu quintal? Coloca uma mesinha, coloca uma cadeira. Toma um café do lado de fora. Faz o seu café, faz o seu almoço do lado de fora. Põe lá uma mesinha lá fora, põe uma cadeira. Ah, não tem uma mesinha pequena. Então põe uma cadeira, põe um banquinho, forra o banquinho, põe uma mesinha ali. Toma seu café no seu quintal, olhando o sol, olhando o vento, o passarinho, vendo ao teu redor. Observa as coisas ao teu redor. Olha, muitas das vezes a gente não olha o que está ao nosso redor. A gente passa tão correndo que a gente não repara nada ao nosso redor. A gente, né? Então, Deus, nesta manhã, deixa eu ver a hora, porque eu sou terrível. Me avisa aí, em nome de Jesus, gente. Senão eu passo da hora. Tá entendendo? Então, Deus, nesta manhã, tá falando para mim e para você. Para um pouco. Usufrui daquilo que eu te dei. Aproveita o que eu te dei. Aproveita a tua família, aproveita teus filhos. Aproveita teu pai, a tua mãe. Aproveita, irmãos. Quantas vezes os nossos pais idosos, sabe? E a gente não tira um tempo para sentar com eles e ali tomar um chá, bater papo, ouvir as histórias deles. Fala, me conta, como era? Ouvir eles falar um tempo de qualidade com seus pais. Uma hora eles vão embora. E vai chegar um dia que você vai falar, eu daria tudo para poder sentar hoje com a minha mãe, fazer isso. Obrigada, Eliana, já vou terminar. Tá entendendo? Então, Deus, nesta manhã, está te trazendo para uma reflexão. Aproveita o que você tem. Porque não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Viu? Vai chegar uma hora que, ó, vai. E aí você vai parar e vai falar, poxa, poderia. Nossa, aproveita cada detalhe, aproveita o seu café, aproveita o seu almoço, aproveita, sabe? Aproveita. Descansa, tira um tempo para você. Há um tempo para tudo, há um tempo para correr e há um tempo para parar. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, ei, é tempo de parar. É tempo de parar. Viu? É tempo de aproveitar os seus filhos, a tua família. É tempo de aproveitar o que Deus te deu, tá? O tema desta palavra é aproveita o que Deus te deu. Seja muito ou seja pouco. Tá bom? Vamos orar. Pedir ao Senhor que nos dê entendimento e sabedoria. Pedir a Deus que Deus nos dê um tempo de qualidade, né? Para nós podermos aproveitar a nossa vida. Aproveitar também aquilo que o Senhor nos entregou. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que o Senhor tenha te dado um chacoalhão e falado com você que realmente é um tempo para você poder parar, respirar e aproveitar o que Deus te deu. Aproveitar a sua casa, seja ela grande, seja pequena. Deixa a sua casa bonitinha, agradável, do jeito que você gosta. Aproveitar o seu sofá, aproveitar a sua TV, aproveitar a sua rede. Sei lá o que Deus te deu, aproveita. Tá bom? Vamos orar. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, nesta manhã de quarta-feira, Senhor, queremos te agradecer por este dia. Queremos te louvar pela oportunidade, Senhor, de estar aqui e poder sentir a tua presença, Senhor, nos dando um despertar para vivermos aquilo que o Senhor tem nos entregado nas nossas mãos. Muitas das vezes, na nossa correria, muitas das vezes, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, passamos despercebido. E aí passamos mais um dia, Senhor, sem reparar o sol, sem reparar a chuva, sem reparar o vento, sem reparar uma flor, sem reparar tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Deus nos perdoa porque somos tão... Senhor, não sei nem falar. Nos perdoa, Jesus, pela nossa negligência, nos perdoa porque somos fracos, errantes, e às vezes nos perdemos no caminho. Pai, mas no teu nome, nesta manhã, eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, nos traga de volta, Senhor, para o centro da tua vontade, nos traga a essência, nos mostra, Senhor, os detalhes da vida, nos mostra, Senhor amado, tudo que o Senhor tem preparado para nós, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós.
Espírito Santo, amigo e amado, segura na nossa mão e nos puxa um pouquinho para trás, se segura, para que a gente venha caminhar e observar tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu mesmo sem ver e mesmo sem reconhecer, eu sou grata, porque sei que o Senhor tem cuidado, Senhor, de nós. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por cada irmão, Senhor, que está aqui ouvindo esta palavra e que vai ter um olhar diferente no dia de hoje. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco, nos despertou. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é tão grande, tão poderoso, o Senhor é tão grande, mas ao mesmo tempo o Senhor se faz pequeno dentro de nós, porque nós somos tão pequenos. E o Senhor entra aqui. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado. Hoje eu quero só te agradecer por tudo, eu quero te louvar. Mesmo eu sendo tão falha e tão errante, o Senhor me escolheu, o Senhor cuida de mim. Muito obrigada, Jesus. Eu te apresento cada vida, eu te apresento cada família aqui representada. Senhor, que essa palavra venha ter o efeito que está tendo em mim hoje, em cada um dos meus irmãos. Que eles possam, Senhor amado, entender o sentido da vida. Que eles possam, Senhor, entender o propósito. Meu Deus, e que o teu nome seja glorificado na minha casa e na casa de cada um dos meus irmãos que vão ouvir a palavra hoje. Senhor, ser com eles, guarda, livra. Hoje já oramos o Salmo 91 e sabemos que o Senhor está nos livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabemos que o Senhor está dando ordem aos anjos ao nosso respeito. E que hoje o dia está guardado e protegido pelas tuas fortes mãos. Então, no nome de Jesus, eu oro crendo, Pai, no teu agir e no teu trabalhar sobre as nossas vidas. E te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça de Deus, a consolação do Divino Espírito Santo esteja comigo, com vocês hoje e sempre, todos nós juntos possamos dizer amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmão? Amém. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Até amanhã. Saudade, Pati, saudade, apóstola Samira. Oi, meu Eita. amor. Saudade também, amada querida. Todas mulheres queridas. Eu amo vocês, todas. Amém. Eu Gente, também. a gente podia fazer uma tarde de bate-papo, né? Só para Verdade. Podíamos. tirar uma hora para bater papo, para ouvir as coisas boas que Deus está fazendo na nossa vida, né? Com certeza. Amém. Nós temos quanto tempo, pastora Maria, de devocional? Quanto tempo nós tem? Tem quase 2 anos, né? Tem mais? Mais, né? Eu acho que eu já vou fazer 3 anos. 4 anos. Gente, olha como que eu tô. 4 anos, vai fazer 4 anos de devocional. E tem 4 anos que, assim, é quase toda. Eu falo quase porque eu algumas vezes não consigo entrar. Mas quase todas as manhãs a gente está aqui junto, né? Vamos marcar um dia, pastora Malha? Vamos, pastora! Marcar um dia para a gente tirar uma tarde para a gente fazer aqui um bate-papo, dar risada, a gente ter a liberdade de cada um abrir seu microfone e falar um pouquinho. Vamos! Tô dentro. Amém, amém, glória a Deus. Os antigos que tá aí desde do início, os novos que chegou, para a gente bater papo, para a gente rir, para a gente ouvir. Não é algo assim. Pra homem também, claro, homem também, para a gente falar das coisas de Deus, é maravilhoso a gente falar das bênçãos do Senhor, né? Não é culto, tá bom? Vamos organizar aí com a pastora Amália, não é culto, é para a gente poder bater papo, rir, aproveitar. Afinal, a gente se conhece há 4 anos, né? Há 4 anos estamos aqui quase todas as manhãs. E às vezes a gente quer só... dia 4/12, às vezes... Eu amo a pastora Amália, que ela é uma mulher resolvida. Ela já vai lá e bate o martelo, é isso aqui e acabou. Dia 4? Dia 4. Nossa, pequena, grande mulher. Vamos criar. Pastora Amália do céu. Eu costumo falar que Vai ela é ser muito bom.